Alegra-te, Jerusalém, e exultai todos os que a amais. Jesus ressurgiu. Regozijai-vos, todos os que antes estivestes de luto, tendo conhecimento dos atos audaciosos e dos crimes dos judeus. Quem nestes lugares aqui por eles fora maltratado, ressuscitou. E como a lembrança da cruz nos trouxe bastante tristeza, assim o anúncio da ressurreição alegre os presentes. O luto se converta em gozo e o pranto em júbilo. Encha-se nossa boca de alegria e exultação, por quem depois de sua ressurreição disse: alegrai-vos. Sei como os amigos de Cristo nos dias passados se encheram de luto, quando nosso sermão terminou com a morte e o sepultamento, sem anunciar a ressurreição. A mente ficou como que suspensa, sem ouvir o que mais desejava. Ressuscitou, portanto, o morto, o livre entre os mortos e o libertador dos mortos. Aquele que permitiu ser desonrado na sua paciência, cingido com a coroa de espinhos, este, ressurgindo, coroou-se com o diadema da vitória sobre a morte. Como em tudo que se refere à cruz trouxemos testemunhos, também agora, do mesmo modo, terás os fatos que provam a credibilidade da ressurreição. O apóstolo que temos à mão diz: foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Sendo que o apóstolo nos remete aos testemunhos das Escrituras, é bom reconhecer a esperança de nossa salvação e, em primeiro lugar, aprender se as divinas Escrituras nos anunciam o tempo de sua ressurreição. Se ela acontece no verão, no outono ou depois do inverno. De que lugar o Salvador ressurgiu e qual o nome do lugar da ressurreição que lhe atribuem os admiráveis profetas. Se mulheres o procuraram e não o encontraram, encontrando-o se regozijaram. Ao ler os evangelhos, devemos pensar não que eles sejam mito ou ilusão poética. Que o Salvador foi sepultado, ouvistes expressamente na catequese anterior. Diz Isaías: sua sepultura será na paz. Sua sepultura pacificou o céu e a terra, conduzindo os pecadores a Deus. E o justo foi arrebatado pela injustiça, e sua sepultura será na paz. E lhe dará os ímpios em recompensa de sua sepultura. E há nas Escrituras a profecia de Jacó que diz: deita-se como um leãozinho. Quem o despertará? E semelhante a este é o testemunho no livro dos Números. Deitando-se, adormeceu como um leãozinho. E muitas vezes ouvistes o salmo que diz: vós me reduzistes ao pó da morte. Veremos lugar nestas palavras: olhai a rocha que talhastes. Sigam agora os testemunhos da própria ressurreição. Diz-se, portanto, em primeiro lugar, no Salmo 11, em atenção à miséria dos desvalidos e ao gemido dos pobres, agora me levantei, diz o Senhor. Mas esse testemunho continua duvidoso para alguns, porque o Senhor também se levanta muitas vezes na ira para tomar vingança de seus inimigos. Vai, portanto, ao Salmo 15, que diz com toda clareza: guarda-me, Senhor, porque esperei em ti. E em seguida: não congregarei os seus propósitos sanguinários, nem sequer me lembrarei de seus nomes para os pronunciar. Pois me renegaram e escolheram para seu rei o imperador César. E em seguida: eu contemplava sempre o Senhor diante de mim, porque está à minha direita para me sustentar. E depois de algumas palavras:
E além disso, mesmo durante a noite, os meus rins me ensinaram. Depois diz com toda a evidência: porque não deixarás minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo experimente corrupção. Não disse, não deixarás o teu santo ver a morte, porque não teria morrido, mas sim, não verei a corrupção, nem permanecerei na morte. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Eis que claramente é a vida anunciada depois da morte. Venhamos ao Salmo 29. Eu te glorificarei, Senhor, porque me recebeste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem à minha custa. Que aconteceu? Não foste liberado das mãos dos inimigos? Ou foste solto quando estavas a ponto de ser batido? Ele próprio bem manifesto o diz: Senhor, tiraste minha alma da habitação dos mortos. Lá ele diz profeticamente: não abandonarás. E aqui o que vai acontecer, como já acontecido: tiraste. Dentre os que descem ao túmulo, tu me salvaste. Em que tempo vai acontecer isto? Pela tarde vem o pranto, mas de manhã volta a alegria, pois pela noite foi o luto dos discípulos, e pela manhã a alegria da ressurreição.